Olá, bem-vindos ao Café e Vadimé com o episódio 14. Hoje a gente vai mergulhar fundo na espinha dorsal do nosso sistema de justiça, que é a estrutura do poder judiciário na Constituição. A ideia é seguir assim a jornada completa de um magistrado, desde o começo, lá no concurso, passando pelas garantias, pelas proibições, até chegar no topo da carreira. Exato, é um roteiro fundamental para quem estuda direito constitucional. Vamos decifrar as regras do jogo, como se entra na carreira, o que garante a independência de um juiz e, ao mesmo tempo, o que ele é proibido de fazer. E no final a gente amarra tudo entendendo a divisão de tarefas entre os dois gigantes do sistema, o STF e o STJ. O objetivo é conectar esses pontos, sabe? Que muitas vezes são estudados de forma isolada. Perfeito, então vamos começar pela porta de entrada. O concurso para a magistratura é um dos mais difíceis do país. Mas além de passar na prova, tem aquela barreira de tempo, a famosa exigência de 3 anos de atividade jurídica. Por que essa regra existe? A faculdade e a aprovação já não seriam filtros suficientes? Essa é uma excelente pergunta. A lógica do Constituinte foi a de exigir uma certa maturidade profissional. A ideia é que o candidato não saia diretamente dos bancos da faculdade para uma cadeira de juiz que exige decisões de um impacto imenso na vida das pessoas. Essa quarentena de entrada, como é chamada, busca garantir que o futuro magistrado já tenha alguma experiência prática no universo jurídico. E essa exigência de tempo tem alguns detalhes que a jurisprudência do STF precisou esclarecer, né? E que são decisivos para quem está se planejando para o concurso. Precisou, e são 2 pontos que mudam completamente o cronograma de um candidato. Primeiro, na ADI 3460, o Supremo definiu que esses 3 anos só podem começar a ser contados após a conclusão do curso de Direito. Ah, então o tempo de estágio durante a faculdade não entra na conta. Não entra. E isso já muda tudo. Ou seja, tem que se formar primeiro. Certo. Isso impede que o estudante já comece a acumular esse tempo. E qual foi o segundo ponto? O segundo, decidido no recurso extraordinário 655.265, é talvez ainda mais impactante, sabe? O STF estabeleceu que a comprovação desses 3 anos deve ser feita no momento da inscrição definitiva no concurso. Inscrição definitiva, não na posse. Exatamente. A inscrição definitiva é uma fase intermediária e não lá no final, na posse. Isso aperta bastante o prazo para os candidatos. Entendi. E o que exatamente é considerado atividade jurídica para fins de concurso? A lista parece ser bem mais ampla do que só advogar. Sim, a Resolução 75 do CNJ abriu bastante o leque. Claro, a advocacia é a principal e exige a participação anual em pelo menos 5 atos privativos de advogado. Mas também contam o exercício de cargos que exijam conhecimento jurídico, como analista de tribunal, delegado e até o magistério superior. Peraí, mas a resolução inclui também atividades como conciliação e mediação, certo? Exatamente. O exercício da função de conciliador pelo prazo mínimo de 1 ano e com uma carga horária específica, ou a atuação em mediação e arbitragem também são computados. Isso mostra uma valorização de métodos alternativos de solução de conflitos na formação do magistrado, o que é uma visão, assim, mais moderna do judiciário. Entendi. O funil de entrada é bem apertado. Mas uma vez lá dentro, a carreira não é estática. Como um juiz sobe de degrau? Quais são os critérios de promoção? A ascensão na carreira se dá por 2 critérios, que são aplicados de forma alternada: antiguidade e merecimento. Certo, antiguidade parece mais direto. Sim, a antiguidade é mais direta. Em tese, o juiz com mais tempo na entrância é o próximo a ser promovido. Em tese. Então não é um direito absoluto. Não é. O tribunal pode, de forma fundamentada e pelo voto de 2/3 de seus membros, recusar o juiz mais antigo. É uma medida excepcional que exige a garantia de ampla defesa ao magistrado, mas existe como uma salvaguarda para o sistema. E o outro critério, o merecimento. Como se mede o mérito de um juiz de forma objetiva, para não virar algo pessoal? Justamente. Para evitar o subjetivismo, a Constituição e o CNJ estabeleceram critérios objetivos. Avalia-se o desempenho, a produtividade,
a presteza, a frequência em cursos de aperfeiçoamento. Além disso, o juiz precisa ter no mínimo 2 anos na entrância e estar na primeira quinta parte da lista de antiguidade para poder concorrer. E existe um mecanismo para evitar que um juiz competente seja constantemente ignorado nessas listas, certo? Sim, e essa é uma regra crucial. É a chamada promoção obrigatória. Se um magistrado aparecer por 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas na lista de merecimento, o tribunal é obrigado a promovê-lo. Ah, isso funciona como uma válvula de segurança, então. Exato. Funciona contra o corporativismo ou perseguições veladas. Se o juiz é bom o suficiente para estar sempre na lista, ele não pode ser preterido indefinidamente. Fica claro que a carreira é toda amarrada por regras. E isso nos leva às garantias que sustentam a atuação do juiz. Elas criam uma espécie de armadura para que ele possa decidir sem sofrer pressões. Exatamente. Pense nas garantias como os pilares que sustentam a independência do judiciário. Elas se dividem em 2 categorias. Primeiro, as institucionais, que protegem o poder como um todo, como a autonomia administrativa e financeira para gerir o próprio orçamento. E as funcionais, que protegem o juiz individualmente na sua atuação. São 3 as clássicas, certo? Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. Vamos falar da primeira, vitaliciedade. A vitaliciedade é a garantia de que, após um certo tempo, o juiz não pode ser demitido por uma simples decisão administrativa. No primeiro grau, ela é adquirida após 2 anos de exercício, o chamado estágio probatório. Depois desse período, a perda do cargo só pode ocorrer por uma sentença judicial transitada em julgado. Ou seja, um juiz vitalício não pode ser exonerado por um processo administrativo disciplinar, um PAD. Exato. E um detalhe importante, para aqueles que entram nos tribunais pelo 5º Constitucional, como a gente vai ver, a vitaliciedade é adquirida imediatamente na posse. Para eles, não há estágio probatório. Interessante. A segunda garantia é a inamovibilidade. O que ela significa na prática? Significa que o juiz não pode ser removido ou transferido de sua comarca ou vara contra a sua vontade. A exceção é o interesse público, que precisa ser reconhecido por uma decisão da maioria absoluta do respectivo tribunal. É o que o fixa no local de trabalho, impedindo que ele seja castigado com uma remoção para uma comarca distante por ter contrariado interesses poderosos. Isso vale para juiz substituto também? Vale. O STF, no Mandado de Segurança 27.958, já pacificou que essa garantia vale tanto para o juiz titular quanto para o substituto. Um ponto importante para provas. Certo. E, por fim, a irredutibilidade de subsídio. Essa parece simples, mas tem uma pegadinha. O STF entende que a garantia é nominal, não real. O que isso quer dizer? Quer dizer que o valor numérico do subsídio não pode ser reduzido por lei. Se um juiz recebe, sei lá, 30 mil reais, uma lei não pode diminuir esse valor para 28 mil. No entanto, essa garantia não o protege da inflação. Ela não assegura o reajuste automático para manter o poder de compra. Na prática, a garantia é contra um corte direto, não contra a perda inflacionária. Entendido. Então, essa armadura de garantias dá ao juiz um poder imenso para decidir sem medo. Mas, com grande poder, vem grandes responsabilidades e, claro, proibições. Quais são as linhas que um juiz, justamente por ter tantas garantias, é absolutamente proibido de cruzar? Essas proibições ou vedações são o outro lado da moeda da independência. A primeira é a proibição de exercer outro cargo ou função. Perdeu salvo uma de magistério, a famosa exceção. A única e famosa exceção. A ideia é garantir dedicação exclusiva à judicatura. A segunda vedação impede o recebimento de custas ou participação em processos. O objetivo é óbvio: evitar qualquer interesse financeiro no resultado das causas. E a terceira é a proibição de atividade político-partidária. Essa é crucial para a imparcialidade. Sim, fundamental. Um juiz não pode ser filiado a partido político nem se manifestar publicamente em favor ou contra candidatos. A justiça deve estar acima das disputas políticas.
As outras duas vedações são receber auxílios de pessoas ou entidades e, por fim, a chamada quarentena de saída. E essa quarentena de saída é bem interessante. Proíbe o juiz aposentado ou exonerado de advogar no tribunal em que atuava por 3 anos. Qual a razão de ser dessa regra? A finalidade é evitar o tráfico de influência. A regra busca impedir que um magistrado recém-aposentado use seu prestígio e suas relações pessoais com os ex-colegas para obter vantagens como advogado. É uma medida de moralidade e impessoalidade. Certo. Agora, mudando um pouco o foco, mas ainda dentro da estrutura de julgamento, vamos falar sobre o foro por prerrogativa de função. Ele é uma exceção à regra de que todos são julgados pelo mesmo juiz. Exatamente. Popularmente chamado de foro privilegiado, seu nome técnico é foro por prerrogativa de função. A justificativa teórica é proteger o cargo, não a pessoa. A ideia é que julgar uma alta autoridade como um governador ou um parlamentar, numa vara de primeira instância, poderia gerar pressões indevidas sobre o juiz. Por isso, a competência é deslocada para um tribunal. E aqui temos um ponto de jurisprudência muito relevante, que mostra uma divergência entre o STF e o STJ. O Supremo restringiu o foro para parlamentares, certo? Isso. O STF decidiu que deputados e senadores só têm foro no Supremo para crimes cometidos durante o mandato e relacionados à função. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, na questão de ordem na Ação Penal 878, adotou uma posição diferente para os desembargadores de tribunais de justiça. E qual foi essa posição? O STJ decidiu que a sua competência para julgar desembargadores se mantém mesmo que o crime não tenha sido cometido em razão da função. A Corte entendeu que, para a magistratura, a garantia do foro é mais ampla, visando proteger a independência de todo o judiciário. É um ponto clássico de divergência jurisprudencial muito cobrado em provas. Ótima observação. Falando em composição de tribunais, outro mecanismo fundamental é o quinto constitucional. O nome já diz. 1/5 das vagas de certos tribunais vem de fora da carreira. Qual o propósito disso? O propósito, como a doutrina diz, é oxigenar os tribunais. É trazer para dentro do judiciário a visão e a experiência prática de quem está na outra ponta, advogados e membros do Ministério Público. E qual seria o risco de um judiciário sem essa oxigenação? Os juízes ficariam isolados, talvez sem a percepção da realidade de um advogado que lida com clientes ou de um promotor que atua na persecução penal? Exatamente. A carreira da magistratura pode ser muito isolada. O quinto constitucional busca quebrar essa bolha, enriquecendo o debate nos tribunais com múltiplas perspectivas. Ele é aplicado nos tribunais de justiça, nos TRFs e no TST. Para se candidatar, é preciso ter mais de 10 anos de carreira, notório saber jurídico e reputação ilibada. E como funciona o processo de escolha na prática? Começa com a OAB ou o Ministério Público formando uma lista sextupla. Essa lista é enviada ao tribunal, que a reduz a uma lista tríplice. Por fim, essa lista com 3 nomes é encaminhada ao chefe do Poder Executivo, que escolhe um dos nomes para nomeação. Perfeito. Já subimos bastante na estrutura do judiciário. Vamos agora ao topo da pirâmide. O Supremo Tribunal Federal. Ele é definido como o guardião da Constituição. Essa é a sua missão principal. Suas competências originárias, aquelas que começam diretamente lá, refletem isso. É o STF que processa e julga as ações do controle concentrado de constitucionalidade, como a ADI e a ADC. Também é sua atribuição julgar as mais altas autoridades da República, como o presidente e os congressistas, por infrações penais comuns. E dentro dessa competência há uma distinção sutil que o STF faz sobre conflitos entre estados ou entre um estado e a União. Um ponto muito sofisticado. A Constituição diz que o STF julga as causas e os conflitos entre a União e os estados. O STF interpreta que não se trata de qualquer conflito, mas de um conflito federativo, ou seja, uma disputa cujo potencial seja capaz de abalar o pacto federativo, de desequilibrar a estrutura da federação. Uma simples cobrança de dívida, por exemplo, pode não ser suficiente para atrair a competência originária do Supremo. Entendi. E, em termos de recursos, o principal caminho para o STF é o recurso extraordinário, que tem um filtro bem rigoroso, a repercussão geral.
Sim, não basta que a causa discuta uma questão constitucional. É preciso demonstrar que o tema é maior que o interesse individual das partes, que tem relevância econômica, política, social ou jurídica para o país todo. É um filtro para que o STF se ocupe apenas das grandes teses constitucionais. Descendo um degrau, temos o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Se o STF é o guardião da Constituição, qual é o papel do STJ? O STJ é o guardião da lei federal. Sua missão é unificar a interpretação da legislação infraconstitucional em todo o Brasil. É garantir que a mesma lei federal seja aplicada de forma igual em São Paulo, no Acre ou no Rio Grande do Sul. Por isso, ele é chamado de Tribunal da Cidadania. Sua composição de, no mínimo, 33 ministros é bastante heterogênea, refletindo essa abrangência nacional. E como essas vagas são distribuídas? A composição do STJ é única? É um modelo tripartite muito interessante. 1/3 dos ministros vem dos tribunais regionais federais, outro terço vem dos desembargadores dos tribunais de justiça estaduais e o terço final é preenchido via quinto constitucional, por advogados e membros do Ministério Público. Essa diversidade de origens é pensada para que o tribunal tenha uma visão completa do direito federal aplicado nas mais diversas áreas e instâncias. Para a gente fechar, quais são as competências originárias mais importantes do STJ? O STJ também tem uma competência originária robusta. Ele processa e julga nos crimes comuns os governadores de estado. E, tanto nos crimes comuns quanto nos de responsabilidade, ele julga uma série de autoridades, como os desembargadores dos TJs, membros dos tribunais de contas dos estados e do Ministério Público da União que atuam perante tribunais. Excelente, conseguimos traçar um mapa bem completo, passamos pela porta de entrada da carreira, analisamos a armadura de garantias e as amarras das vedações que equilibram a função e, por fim, destrinchamos a distribuição de poder no topo do judiciário, entre o STF e o STJ. Exatamente. Vimos a arquitetura constitucional desenhada para garantir um judiciário independente e imparcial. E para deixar uma reflexão final, podemos pensar em como essa estrutura, com suas garantias e competências, responde a desafios modernos, como, por exemplo, os crimes que não têm uma vítima com rosto e nome, como a corrupção sistêmica ou os crimes contra o sistema financeiro. Será que os mecanismos que analisamos são totalmente eficazes para lidar com essa complexidade, onde a vítima é difusa, é a própria sociedade? É uma questão em aberto sobre a efetividade do sistema no século XXI.